Você sabe o que é ânsia inconsciente de morte? Se você quer saber sobre isso, então fica aqui comigo. Olá, eu sou Marcelo Lima, treinador de inteligência emocional, e nesse vídeo eu quero falar sobre algo que é muito importante e sério, que a gente vê hoje em todas as idades e em muitas pessoas, o que nós chamamos de ânsia inconsciente de morte. E é um assunto sério, por quê? Porque essa ânsia, ela faz com que as pessoas busquem a morte de forma, como o próprio nome diz, de forma inconsciente. Se você perguntar para a pessoa, você quer morrer? Ela vai dizer, não, eu não quero morrer. Porém, ela vai fazer de alguma forma para ter uma tendência a chegar à morte. É isso que acontece no processo. De que forma, Marcelo? Dá um exemplo. Olha, no modo geral, vamos falar assim, no modo geral, vamos falar sobre vícios. Não estou falando só de vícios relacionados às drogas, mas, por exemplo, pessoa que começa a comer demais, ou a pessoa que começa a fazer esportes radicais que contêm muito risco. E a ânsia inconsciente de morte, ela começa num processo de fuga da realidade. Os vícios também são assim. O primeiro processo, a primeira parte dela, o início, é fugir da realidade. Sendo assim, as pessoas acabam, no começo, tendo alguns vícios e depois elas vão aumentando esses tipos de vícios. Então, por exemplo, assistir televisão demais, ficar muito tempo assistindo televisão, isso mostra o quê? Que a pessoa ela quer fugir da realidade dela. A realidade dela não é tão interessante. E ela começa a se isolar do mundo real. Ela começa a querer saber mais de histórias dos outros, mais histórias alheias do que da própria história. Ficar muito na internet, em redes sociais. Ficar, por exemplo, assistindo maratonas de séries. Ou seja, não é televisão, mas pode ser no computador, assistindo filmes, assistindo séries. E fugindo da própria realidade. E assim as pessoas se sentem ansiosas, aí comem demais e começam a beber a bebida de forma incontrolável, ou seja, a bebida que chega num ponto que começa a fazer mal na vida da pessoa. Não é somente beber de forma social, entende? A pessoa, ela começa a se, por exemplo, vai para academia, ela pega um vício de ir para academia. Isso são vícios que, de alguma forma, em um dado instante, se isso verdadeiramente for vício, Marcelo, mas quando que a gente sabe se é vício ou se não é? Se a pessoa responder assim, ó, tem que, é vício. E como que a gente sabe que esse vídeo está levando a pessoa num processo de inconsciente, uma ânsia inconsciente de morte ou não? Se o vício começa a fazer mal para a vida dela, principalmente para a saúde, ou que começa a colocar a pessoa em risco de saúde, tá certo? Então, aquela pessoa que fica muito tempo num videogame, por exemplo, e não sai de lá e tal. Então a gente percebe que isso, hoje eu vou dar um relato aqui para vocês. Eu vou falar agora para vocês algo que eu pensei há 10 anos e que está sendo diferente nos dias de hoje. Eu imaginei que as crianças, no modo geral, elas iriam se desenvolver muito mais, porque o mundo está tudo muito super, a tecnologia está super, está tudo muito mais avançado. E eu imaginei que as crianças elas se tornariam pessoas mais avançadas, inclusive nessa parte de desenvolvimento humano. Por exemplo, maior inteligência emocional, maior inteligência de adversidade. E não é bem isso que a gente está vendo por aí. E por que acontece isso? Porque as crianças elas ficam tão travadas no mundo não real que quando elas têm uma experiência no mundo real, elas não sabem lidar com aquilo, elas se frustram muito facilmente e já vão direto para algumas consequências do tipo buscar
à morte. A gente vê aí um índice de suicídio grande nas crianças, adolescentes, tentativas de suicídios também, uma porcentagem muito grande. Eu tenho um aluno que é dono de faculdade, ele me falou que fez uma pesquisa e na pesquisa mostrou que 65%, depois que ele fez uma pesquisa nos alunos, com os alunos e 65% dos alunos, ali adolescentes, já tinham tentado suicídio. Ânsia inconsciente de morte. Vamos pegar uma pessoa de idade que era casada e perde o seu companheiro ou companheira já com uma idade avançada. Você conhece a história de que pouco tempo depois a outra pessoa se foi também? Isso é ânsia inconsciente de morte. É não conseguir lidar não só com a perda, mas com a realidade da perda, de não ter mais aquela pessoa ali. Ou, por exemplo, quando isso acontece com qualquer tipo de ente querido, tá? A perda de um ente querido muitas vezes leva pessoas a ter ânsia inconsciente de morte. Uma coisa que bate muito forte, que é muito triste, é um pai ou uma mãe perder um filho, uma filha. Porque uma criança que não tem pai, não tem mãe, tem um nome para isso. A criança se torna o quê? Um órfão. Uma criança órfã. E não existe nome para pais que perderam os filhos. Não existe uma denominação de tão forte que isso é, entende? É muito comum também você ver pais aí que quando perdem filhos acabam entrando na ânsia inconsciente de morte e começam a fazer coisas buscando de forma inconsciente e algumas vezes de forma consciente. E por que eu estou falando isso aqui nesse vídeo? Por que eu estou gravando isso aqui para você? Porque como a gente trabalha com desenvolvimento humano, talvez você seja terapeuta, você seja um coach ou você seja um treinador, uma treinadora. E às vezes muitos terapeutas acabam confundindo um pouco, né? Falar, poxa, mas um coach não é terapeuta? Não é mesmo. É que o coach, como ele lida com pessoas, ele conhece histórias assim, entende? É comum. Então por isso que eu estou falando para você que é coach, para você que é terapeuta, para você que é um treinador, uma treinadora, você que é palestrante, porque a gente lida com pessoas. Você que é médico, você que é enfermeiro, enfermeira, médica, você lida com pessoas e você conhece dessas histórias, entende? E principalmente das profissões que trabalham o desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, é diferente de trabalhar... Eu tô fazendo um parênteses aqui nesse vídeo só para ficar claro o que eu tô querendo passar aqui para você nesse vídeo. E muitos terapeutas falam assim, mas desenvolvimento humano é trabalhar a mente da pessoa. Não necessariamente. É ajudar a pessoa para ter ação, para ter atitudes, para agir em relação aos seus objetivos, seus sonhos, tudo aquilo que ela almeja para realizar na sua vida. Então, não necessariamente isso é terapia. Só que quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento humano, a gente percebe pessoas que estão travadas, que não conseguem, não têm vontade de ir para frente, não têm vontade de alcançar sonho. Tem gente que diz até que não tem sonho. É quando uma pessoa começa a estar nesse processo da ânsia inconsciente de morte. Para você que trabalha com gente, que trabalha com pessoas, possivelmente você vai encontrar pessoas com esse tipo de questão da ânsia inconsciente de morte. Aí sim, é um processo que vai virar um processo terapêutico para que a pessoa possa verdadeiramente conseguir tirar essa ânsia de dentro dela e seguir firme e forte, com os passos bem direcionados aos seus maiores sonhos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê um like, assine o nosso canal e ative o sininho para que você seja todas as vezes notificado quando a gente colocar algum vídeo aqui no nosso canal. E se você está me vendo aqui no Instagram, aqui é o meu Instagram, então me segue lá, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e um forte abraço.